Censura. A Tabata Amaral apelou para a censura das redes sociais do Pablo Marçal e pior, a Justiça Eleitoral acatou o pedido e as redes do Pablo serão retiradas do ar nas próximas horas. Um crime eleitoral, um atentado à democracia, um absurdo que mostra como a Tabata Amaral é lacaia do PSOL, é ponta de lança de comunista e principalmente como ela não consegue debater e perdendo no campo dos argumentos, apela para a censura para calar um oponente. Mas não para por aí não, há um histórico de ataques à Tabata Amaral tentando retirar a candidatura do Pablo Marçal. Eu vou explicar para você desde o começo nesse vídeo. A Tabata já havia tentado barrar o registro da candidatura do Pablo Marçal. Vendo que o Pablo Marçal vinha crescendo nas pesquisas, o que ela tentou fazer? Tirar ele do cenário político. Mas é importante destacar uma coisa, a Tabata não performa a contento, ela não tem a menor viabilidade eleitoral. Ela não é um player no cenário das eleições que tem condição de ir para o segundo turno, de ganhar a eleição. Não, o papel dela é outro, ela é o para-choque de comunista, ela atua como jagunço do Guilherme Boulos, como uma espécie de ponta de lança para mover as ações extremistas que o Guilherme Boulos quer fazer, sem ele se vincular e manchar a própria imagem. Vale destacar que o Boulos é o candidato do Lula e a Tabata do Geraldo Alckmin, o vice-presidente. Ou seja, são duas faces da mesma moeda. O Guilherme Boulos bate no Pablo com a mão da Tabata. É isso que está acontecendo agora. Se uniram para atacar o Pablo Marçal através da censura. Porque quando a esquerda não consegue ganhar no debate, não consegue ganhar no argumento, eles tentam censurar o candidato. Lá atrás, o que a Tabata fez? Ela entrou com uma ação tentando impedir o registro da candidatura do Pablo. Algo muito parecido com o que o Nicolás Maduro fez na Venezuela com a Maria Corina Machado. Impediu ela de disputar a eleição. Então a gente já vê a paridade entre a Tabata e o Nicolás Maduro. O modus operandi da esquerda atuando contra opositores. Na ocasião, ela pediu a cassação e a inelegibilidade por 8 anos porque o Pablo Marçal pagava alguns seguidores no Discord. Pô, ele não pode ter uma função, ele não pode ter uma empresa e pagar operadores que fazem recortes. Ele é um influenciador, ele é uma pessoa que mobiliza pessoas, então naturalmente ele faz esses pagamentos. As pessoas têm negócios, eu sou advogado, existem outras pessoas que são empresários, cada um tira o seu sustento de outra maneira. Naturalmente, ela usou de um argumento completamente raso e ali naquele momento a Justiça Eleitoral negou o pedido, que era completamente descabido, mas a Tabata já demonstrava sua sanha autoritária, o seu medo da candidatura do Pablo e o seu viés de ponta de lança de comunista para tentar tirar um adversário do jogo. Não contente, o PSB, partido da Tabata, tentou derrubar a candidatura do Pablo posteriormente. O argumento foi que ele não cumpriu o prazo mínimo de filiação partidária exigido pelo próprio PRTB para que seus membros pudessem concorrer a eleições pela legenda. Mais uma vez o PSB perdeu na justiça e não conseguiu afastar o Pablo da candidatura. Aí vem a terceira parte, aí vem a punhalada mortal. O Pablo Marçal, ele é um influenciador, ele tem as maiores redes dessas eleições, inclusive passou o Lula em engajamento nas redes sociais, e aí o Guilherme Boulos e a Tabata pensam o quê? Se eu não consigo tirar ele da disputa, eu vou censurar, eu vou calar o Pablo Marçal e impedi-lo de se comunicar com os seus eleitores. Naturalmente, isso vai impedir o crescimento dele, eu vou calar as ideias dele, vou calar as opiniões dele e impedir as pessoas de saberem o que este adversário fala. Apelou para a censura, para o estrangulamento da opinião do Pablo Marçal. Moveram uma ação e a decisão de suspender os perfis do Pablo foi emanada pelo juiz Antônio Maria Patino Sors, da primeira zona eleitoral. Ele acatou o pedido da Tabata e determinou a suspensão imediata dos perfis do Pablo Marçal. Os perfis só não foram suspensos ainda porque as plataformas têm um prazo, ou seja, têm que ser intimadas formalmente, tem que chegar um papel lá no Instagram, no Twitter, no YouTube, para que então elas sejam obrigadas a cumprir as decisões e retirar os perfis do ar. O que a Tabata Amaral disse então? O que a Justiça Eleitoral está apontando é que há suspeitas concretas de que o Marçal fez uso de recursos ilegais para se promover nessas eleições. É uma decisão liminar. Basicamente, Pablo caiu no antidoping. E aqui ela já faz uma relação à acusação do uso de cocaína que o Pablo fez. Ou seja, ela claramente saiu em defesa do Guilherme Boulos. A questão é a seguinte, o argumento inicial dessa ação da Tabata é abuso de poder político. O abuso de poder político é dado quando você exerce o mandato eletivo. Quando, por exemplo, eu, enquanto vereador, pratico alguma atitude que
estaria me favorecendo daquele poder político para desequilibrar o cenário eleitoral. A gente tem que tomar um cuidado grande. O Pablo, ele é um candidato opositor, ele não é o prefeito, ele não é vereador, ele não é deputado como a Tabata Amaral. Então, naturalmente, o argumento de abuso do poder político não cola no Pablo Marçal. O segundo argumento é de uso indevido das redes sociais. Mas aí eu pergunto a você, o que é uso indevido das redes sociais? Vamos concordar que é um argumento completamente vago? A função das redes sociais é você se comunicar com as pessoas e você expor as suas ideias, suas opiniões, os seus vídeos. Todos os candidatos têm o direito de fazer isso. É uma função. Eu, por exemplo, eu me valho das redes sociais o tempo todo para me comunicar com você, para trazer a minha opinião, as minhas análises. Você me acompanha porque você gosta de mim. Alguns haters invadem aqui para criticar e assim segue o jogo. O que a Tabata fez é simplesmente estrangulou o principal mecanismo de publicidade e propaganda do Pablo Marçal e a justiça acatou. É uma decisão completamente desarrazoada, porque não houve uso indevido. A lei eleitoral tem um regramento para o uso das redes sociais. Se determinado conteúdo do Pablo Marçal tivesse sido feito de maneira ilegal, por exemplo, caberia a representação eleitoral contra aquele conteúdo para que ele fosse retirado. Não foi o caso. Inclusive, o Guilherme Boulos se valeu desse expediente para retirar alguns vídeos do Pablo Marçal do ar e perdeu em segunda instância. Então, naturalmente, tirar todas as redes do Pablo do ar é uma medida que desbalanceia as eleições. É uma medida que quebra a igualdade entre os candidatos, porque todos os adversários, a Tabata, o Boulos, por exemplo, poderão fazer uso das redes sociais para atacar o Pablo, que por sua vez não vai ter uma ferramenta para se defender. É uma medida completamente absurda, autoritária, antidemocrática. É lamentável que esse tipo de conduta tenha acontecido. Aí o Pablo Marçal já criou outros perfis, inclusive deixo um aqui embaixo, para ele então poder se comunicar com as pessoas. Só que essa medida, por mais que tenha sido inteligente, também pode ser derrubada na justiça, porque a decisão abrange todos os perfis do Pablo. É completamente escatológico o que está acontecendo. É uma medida de censura.